Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos novamente juntos, estudando a palavra do Senhor, dando continuidade aos nossos estudos devocionais, às sextas-feiras, nesse período que estamos enfrentando. Até o término da nossa quarentena, vamos estar, assim, pacientemente estudando a palavra do Senhor e aguardando a mão de Deus sobre todos nós. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe sua casa, sua família, com a palavra do Senhor. Sobre isso gostaria de conversar nessa noite com os irmãos, sobre essa questão da palavra. Aguardamos respostas, aguardamos decisões dos governantes, aguardamos manifestações, o falar dos líderes, e eu gostaria de falar sobre isso. Qual é a palavra que realmente nós, mais do que nunca, estamos precisando nos dias de hoje? Qual a palavra que nós estamos precisando? Eu quero basear a nossa meditação no Salmo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe, por favor, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Deus amado, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos abençoe nesse momento devocional, com esse texto, falando ao nosso coração, iluminando a nossa alma, nossa mente, ó Pai amado, com Tua graça, com Tua bondade, com Tua misericórdia. E abençoa a todos nós, abençoa as famílias da nossa igreja, abençoa os queridos irmãos, abençoa os enfermos, abençoa aqueles que estão aflitos e angustiados. Tem misericórdia, Senhor, e conforta os seus corações com a Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amados irmãos, esse salmo maravilhoso, Davi, ele está maravilhado com a revelação de Deus. Deus revelado, como diz o texto, na natureza, na obra da criação, na exuberante obra da criação, que proclama e anuncia a glória de Deus. E também ele está assim vislumbrado com a perfeita revelação de Deus na sua lei, na sua palavra. E o seu coração, então, no final, ele quebrantado diante dessa grandeza maravilhosa, da graciosa de Deus revelar-se assim na criação e na lei, ele se deleita em quebrantado em adoração ao Senhor. E sobre esse salmo eu gostaria de tirar algumas lições para o nosso coração com esse tema, a palavra que mais precisamos.
a palavra que mais precisamos. Numa concepção, definição teológica, podemos dizer o seguinte, que o Salmo é dividido em duas partes, né? Essa poesia em duas partes principais. Uma é a revelação de Deus na natureza, ou seja, a revelação geral. E depois a revelação de Deus na lei, na palavra, a revelação especial de Deus. Aí eu que quero extrair lições para o nosso coração sobre o poder, a eloquência e a autoridade da palavra do Senhor e quanto necessitamos dela. Do versículos 1 a 6, nós temos aí o testemunho eloquente, exuberante da criação de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras do seu poder. É revelação natural. Salmo 50, versículo 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Salmo 97, versículo 6, diz assim: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. O Salmo 89, versículo 5, diz assim: o salmista: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. E depois Paulo, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, ele diz assim no capítulo 1, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é revelação geral, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. No entanto, a revelação natural, ela é incompleta, não porque ela é imperfeita, mas por causa do pecado no coração do homem. Por isso diz Paulo: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os céus proclamam, anunciam a glória, a majestade do Senhor e a sua presença, mas os homens, na sua incredulidade, não conseguem ler este livro da revelação de Deus para eles. Por isso Deus enviou a lei, a palavra, a revelação especial, as escrituras sagradas, onde Deus se revela seu caráter, seus atributos e a sua vontade e seus propósitos para a vida humana. E assim no versículo 7 em diante, Paulo vai trabalhar as características, a eloquência, a perfeição das escrituras, dessa revelação especial de Deus. E aí quero tirar algumas lições para a nossa edificação, amados, desse testemunho perfeito das Escrituras. Esta é a palavra que nós estamos precisando. É desta palavra que eu e você estamos precisando hoje em dia, que traz segurança e alento ao nosso coração. Ele faz 6 afirmações, 6 declarações importantes sobre a lei. E há aqui substantivos, adjetivos e verbos com relação à palavra do Senhor, assim, descrevendo a sua natureza, as suas qualificações e o efeito que a palavra tem na vida do homem. O que é interessante é que que nessa porção encontramos aí por 6 vezes o nome de Deus, Senhor. É o nome especial de Deus, é o nome que Deus se revela, é o Deus eu sou, é o Deus Yahvé, é o Deus do relacionamento, é o Deus do pacto. Diferentemente do nome mais simples de Deus, que é a palavra El, que ocorre uma vez na primeira porção do poema, no versículo 1. A glória de Deus, é o Deus da revelação geral, é o Deus criador. Mas o Deus da lei é o Deus que revela a sua vontade, seu querer, o seu próprio ser. Que coisa tremenda, que coisa preciosa. 6 declarações acerca da palavra do Senhor e são tão significativas. Cada declaração inclui então a expressão Senhor. Cada declaração ressalta uma característica das Escrituras e cada declaração ressalta também um efeito da palavra na vida dos homens. Vamos ver rapidamente essas declarações. A primeira delas é o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor refere-se à vontade de Deus revelada. Tudo que Deus trouxe de instrução para o homem está na sua lei, na sua palavra assim, revelada, nas Escrituras Sagradas. E ela é perfeita. Perfeita em que sentido? De que ela completa.
de que a palavra de Deus, essa lei do Senhor, é perfeita, é inteira, é suficiente e é toda abrangente, no sentido de envolver tudo que é necessário para a vida do homem, tudo que ele precisa saber acerca de Deus e acerca de si mesmo. Que coisa maravilhosa, é perfeita a palavra do Senhor, ela é completa. Nós temos lá o que nós precisamos saber para a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está na palavra. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E ainda mais, o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, sua segunda carta, capítulo 13, ele diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é completa, ela é perfeita, a lei do Senhor toda ela é suficiente para aquilo que eu e você precisamos para a vida, acima de tudo. Que coisa preciosa. E diz o texto mais, né, lá no Salmo 19, restaura a alma, ela transforma, ela recupera, ela refrigera o homem completamente. O Salmo 23, versículo 3 diz assim: refrigera-me a alma. A palavra de Deus tem esse poder restaurador, renovador do homem como um todo. E a alma no sentido do homem completo. Então Deus é aquele que trabalha na minha vida, na tua vida. Tudo o que nós precisamos, nossas necessidades maiores, todas elas são absorvidas pelo poder restaurador, transformador da palavra de Deus. A Escritura é tão poderosa que pode transformar e converter a pessoa inteira, tornando-a alguém precisamente como Deus quer que ela seja. Que coisa preciosa. A lei do Senhor, ela sim, ela é perfeita, ela é completa, ela é suficiente para trazer para tudo na tua vida, amado irmão. Ela restaura completamente. A segunda declaração acerca da lei é que é chamada assim, o título é o testemunho do Senhor. São sinônimos os títulos, a lei do Senhor, o testemunho, os preceitos. Ele usa o segundo título, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Escritura é um testemunho verdadeiro, mostrando exatamente como ele é, a sua vontade, o seu querer e o que ele quer de nós. É um testemunho inabalável, é um testemunho irremovível, é um testemunho inconfundível, é um testemunho seguro, digno de confiança. É essa palavra que você deve confiar. Essa é a palavra fiel que traz alento e segurança para a nossa vida e para a nossa alma, para o nosso futuro, para a nossa existência, para a nossa eternidade. Que bênção! E essa palavra que é fiel, esse testemunho de Deus acerca dele mesmo, ele tem como efeito, diz o texto, assim, dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Que coisa tremenda, né? Ele evoca assim aquela ideia de que a palavra traz discernimento àquele que não tem, traz conhecimento àquele que tem a ignorância desse conhecimento, aquele que promove assim a habilidade nas questões da vida, o saber viver. Daniel capítulo 2, versículo 21, diz assim a palavra: é ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É a palavra de Deus que dá a nós, a mim e a você, a sabedoria para discernir a realidade da vida, para filtrar as coisas erradas, as mentiras,
os erros humanos, as más intenções. É a palavra de Deus e o Espírito da palavra, o Espírito Santo, que através da palavra dá a mim e a você, servo de Deus, o discernimento e a sabedoria, e temos que, assim, ouvir a voz do Senhor na sua palavra para discernir os tempos, as estações, com inteligência que vem dos céus. Provérbios 2:6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Provérbios 2:7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade, na verdade. Provérbios 2:10, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Que coisa preciosa! O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao povo do Senhor, aos retos de coração. Ele nos torna sábios. Precisamos, assim, amados, colocar nossa mente e nosso coração na vontade de Deus e entender o seu querer, o seu pensar. E encontramos no Senhor, na sua palavra, a sabedoria e o discernimento para lidar com as questões da vida, principalmente nas horas de crises, como vivemos agora todos nós. Precisamos ser sábios e ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus torna uma mente simples, sem discernimento, e a torna hábil nas questões da vida. Glória a Deus por isso, amados, é o poder da palavra. O terceiro título já diz assim: os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é um livro de preceitos, de princípios, de orientações para a nossa vida. Ou seja, o Senhor não nos deixa assim à vontade do nosso coração, do nosso querer, do nosso pensar, do nosso emocional, dependendo do que eu quero fazer, o que eu sinto que eu vou fazer. Não, a palavra de Deus, ele dá um caminho, dá uma rota, um bom caminho para nós. Por isso a importância de estudar, de meditar continuamente, de encher o nosso coração com a palavra de Deus continuamente, irmão. Não podemos deixar a palavra de Deus num canto de nossa vida, de nossa casa, e ocuparmos nossa mente e nosso tempo com tantas outras coisas. Temos que encher nossa alma com esta palavra de vida, de sabedoria, e vai trazer paz e conforto ao nosso coração. A palavra de Deus são preceitos, são princípios divinos para a conduta e para a formação do nosso caráter. Princípios, orientações do Senhor. Deus colocou nas Escrituras todos os princípios, né, os rumos que precisamos para uma vida santa, uma vida reta, uma vida abençoada, uma vida vencedora. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Esta expressão e esta ordem de Deus se encontra muito nas falas de Moisés ao povo de Israel antes de entrar na terra, tomar posse da terra. O Salmo 103, 18 diz: com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Porque não basta apenas saber, não basta apenas conhecer, precisamos guardar, precisamos obedecer, precisamos cumprir a palavra do Senhor. Salmo 111, versículo 7 diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Queremos orientação? Precisamos de orientação? Carecemos de orientação? Nós temos em Deus e na sua palavra. Gálatas 3,12 diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E esses preceitos são retos, não há desvio. Os preceitos de Deus, não há corrupção, não há má intenção. Tem o sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro. Se quer encontrar o caminho verdadeiro da vida, estão nos preceitos de Deus.
ela não somente nos fornece a luz para os nossos caminhos, o Salmo 119, versículo 105, luz para os nossos caminhos é a tua palavra, mas também determina a rota que devemos seguir. O profeta Oséias, no capítulo 14 do seu livro, versículo 9, diz assim: quem é sábio? Que entenda essas coisas. Quem é prudente? Que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. São retos os preceitos do Senhor. E outra coisa, produzem alegria. A palavra de Deus traz alegria. Quando nós andamos, fazemos a coisa certa, andamos na vontade de Deus, nos preceitos de Deus, uma vida de fidelidade e obediência, certamente é como diz o texto, os preceitos do Senhor alegram o coração, visto que ela nos conduz a um viver correto. A palavra de Deus nos traz alegria, nos traz regozijo, deleite, renovo no Senhor, na sua palavra. A palavra produz isso em nossa vida. Nenhuma outra literatura produz isso perfeitamente em nossa vida, mas a palavra de Deus produz vida, produz regozijo de Deus, a paz de Deus. Como o povo está precisando disso, o povo que está aí desanimado, está aí entristecido, está aí amedrontado, a palavra do Senhor traz conforto, a palavra do Senhor traz vigor, traz força, traz alegria na alma. Se você, irmão, está deprimido, temeroso, ansioso, duvidoso, aprenda a obedecer o conselho de Deus e ande nos caminhos do Senhor. Desfrute o prazer que isso vai resultar. Concentre-se na verdade divina. Nela você vai encontrar o gozo verdadeiro e duradouro. O quarto título para a lei do Senhor, quarta declaração, diz assim: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É mandamento. A lei de Deus, interessante essa expressão, são sinônimos, né? Essas expressões, a lei, o mandamento, o testemunho. Ele chama aqui a lei do Senhor, a palavra mandamento. Por quê? Porque a palavra de Deus não é um livro de autoajuda. E Deus não apenas dá conselhos para a gente. Ele dá conselhos. E você usa se você quiser. É aquela corrente, né? Essa corrente que a gente vê muito em muitas igrejas, né? De que Deus fala e se você deixar, Ele vai agir. A gente ouve muito isso, né? Não, Ele ordena. Ele ordena. A palavra do Senhor é mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. É mandamento. Não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. A palavra do Senhor, a ordem de Deus, é o melhor para a nossa vida. E o melhor para nós é obedecer ao Senhor. É obedecer à ordem de Deus. Esse mandamento, ele diz assim, que é puro. No sentido de que não é confuso. É um mandamento, é uma ordem clara. Uma ordem limpa. É uma ordem assim, sem maldade, sem pecado, sem dano, sem dolo. Que você pode confiar e cumprir, porque é a lei de Deus, de um Deus santo, de um Deus bom e de um Deus justo. É a expressão da sua vontade, e essa vontade é boa, agradável e perfeita. Feliz aquele que entende isso, bem-aventurado aquele que entende isso, com certeza, sábio aquele que entende isso a tempo na sua vida, em vez de ficar desobedecendo e dando cabeçada na vida. Esse mandamento é puro, diz o texto, ilumina os olhos. A palavra do Senhor ilumina a mente, o coração, ilumina os olhos. Paulo, na sua carta aos Efésios, e Paulo orava nesse sentido para Deus abrir o coração e iluminar o coração dos crentes, dos fiéis. Ele diz assim, Efésios 1:18, orando pelos aqueles irmãos, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, falar assim que a palavra de Deus ilumina os olhos, não é tão somente para saber o que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer no meu casamento, qual é a vontade de Deus no meu trabalho, ou na minha vida pessoal. Não, isso é muito pequeno. Iluminar os olhos é você perceber a grandeza de Deus.
perceber a majestade do Senhor, a sua glória, iluminado para ver o poder de Deus na tua vida, a providência do Senhor, iluminar e ver as grandezas do Senhor acontecendo na tua história, na vida da tua casa, é iluminar os olhos da tua alma para vislumbrar as maravilhas do Senhor. Não as nossas coisas pequenas aqui da terra, da nossa vida, do nosso cotidiano. Claro que não é para isso que serve a palavra. A palavra revela a Deus, sua grandeza, sua maravilha, seu ser. Ela ilumina nossos olhos. Nós somos muito pequenos, como olhando a palavra e as coisas da fé, só para a nossa perspectiva. Não, a palavra de Deus, quando nós assim entendemos, ela escancara a nossa alma para vislumbrar as maravilhas do Senhor, torna as coisas obscuras muito claras. Ou seja, mesmo diante de uma pandemia, de uma confusão social, política, humana, os homens se desencontrando, o povo de Deus tem no Senhor rocha, tem no Senhor segurança, tem no Senhor estrutura. Não fica aí perdido, confuso. Ele é sábio, deixa acontecer as coisas, ele discerne as coisas, mas ele não é levado pela maioria, nem por ninguém não, porque o Senhor lhe dá um discernimento muito maior, uma segurança no seu coração. O Senhor ilumina nossos olhos. Assim, a luz para mim, para você, amados. O mandamento do Senhor ilumina os olhos, a palavra de Deus faz isso. O temor, em quinto lugar, ele chama assim, o testemunho, os preceitos, a lei, e chama depois, essa palavra, o temor do Senhor. A expressão temor do Senhor tem uma relação com a adoração, com a relação do homem com Deus, do conhecimento que esse homem tem de Deus, do relacionamento que esse homem tem com Deus, de adoração, de celebração, de exaltação ao Senhor. Tem a ver com o seu culto, tem a ver com a sua fé, com o seu conhecimento do Altíssimo. Então, essa experiência, assim, a palavra nos conduz a uma atitude de adoração ao Senhor, de conhecimento de Deus que redunda em louvor ao Senhor. E esse temor do Senhor é límpido. Salmo 34, 11 diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 111, 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que a praticam, ou seja, a sabedoria que é decorrente do temor de Deus. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1, 7 diz, o temor do Senhor é o princípio do saber. Não é inteligência apenas, a capacidade do homem de guardar conhecimento e ciência, mas a sua relação para com Deus é a fonte maior de sabedoria que vem dos céus. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, diz o Salomão. E esse temor, ele é límpido, porque a lei de Deus é assim, ela é clara, ela é pura, ela é transparente. A palavra de Deus é transparente, é clara, é verdadeira. Não há má intenção, não há segunda intenção, não há mácula, não há pecado. Não há um segundo entendimento. A palavra de Deus não tem isso, né? Um segundo entendimento por detrás. Ela é perfeita, ela é clara, ela é direta, ela é objetiva. Vem de Deus ao homem. Ela é segura, ela é límpida, ela é maravilhosa. Não há confusão na palavra. Não tem nada obscuro na palavra. E ela permanece para sempre, diz o texto. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É uma palavra permanente, é eterna. Diz assim a palavra do Senhor. Vai ultrapassar todos os tempos e as culturas, para todos os povos, para a eternidade. Salmo 111, versículo 13, diz assim: As suas obras, há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Tudo que é de Deus é eterno, porque é de Deus. Suas obras, seu ser, seus atributos, sua palavra. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim, no seu sermão profético: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você quer ter algo seguro na sua vida, na sua história? E nós precisamos
principalmente hoje em dia, pela instabilidade geral de tudo, segurança nós temos daquilo que não é abalado por nada, amado irmão. É a palavra do Senhor. Permanece para sempre. Guarde tua fé, tua alma, tua confiança, tua vida nesta palavra. O temor do Senhor é límpido. E finalmente, são juízos, o juízo do Senhor. Porque o juízo revela, assim, é o conselho de Deus, é o olhar de Deus, é a decisão de Deus. Os julgamentos perfeitos estão em Deus, não estão em homem nenhum, em pessoa nem mim, nem você. Os juízos de Deus na sua palavra, o que ele vê no homem, o que ele espera do homem, o que ele deseja do homem, são perfeitos, né? Então aqui, mais do que os efeitos que tem sobre o homem, essa declaração fala acerca dela mesma, da palavra. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os teus preceitos, os teus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. 1 Crônicas 16, 14 fala: Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Salmo 18, versículo 22: porque todos os meus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. E Paulo ainda diz mais, no capítulo 11 da sua carta aos Romanos, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, perfeitos, maravilhosos, verdadeiros e justos são a palavra do Senhor. Tudo que está na palavra é verdadeira e é justa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 2, diz assim: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, diferentemente dos julgamentos humanos, nós comprometidos com o erro, com a mentira, com a corrupção e com o pecado. Os nossos juízos não são perfeitos, os nossos julgamentos, eles são tendenciosos, segundo o nosso olhar. E o nosso olhar de ninguém é perfeito, de nenhum homem nenhum, por causa do pecado. Mas os juízos de Deus são perfeitos e são verdadeiros. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Que bênção, que bênção. A verdade de Deus e da palavra nos torna a compreensão da sua justiça e da sua bondade, da sua verdade. E continuando aqui, versículo 10, depois que Davi, ele vai expondo, nesse poema lindo sobre a palavra, ele se deleita dizendo: quão maravilhosa essa palavra, quão preciosa essa palavra, como descrever o valor da palavra. Davi usou duas figuras interessantes, poéticas. Versículo 10 ele faz assim, ó: são mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, ou seja, é o mais valioso e aquilo que ele mais sacia o seu coração e deleite do seu ser. Que coisa preciosa! É o valor incalculável da palavra, mais preciosa do que qualquer bem, do que qualquer riqueza humana. Não tem nada mais importante na vida. Nosso tesouro é a palavra do Senhor, amado. Nós temos a palavra, você tem a palavra. Às vezes a gente fica aí pensando nas questões materiais, nas perdas. Pensa um pouquinho com mais calma e segurança no seu coração. Você tem o Senhor, você tem a palavra. Você conhece Jesus. E se você conhece Jesus de verdade, você é salvo. Ou seja, você conheceu a coisa mais, a salvação em Cristo. Você conhece o Filho de Deus e a sua palavra revelada. Então, que coisa preciosa. Traga mais conforto, segurança à tua alma inquieta e tua alma ansiosa. Se desprenda de algumas coisas. E essa palavra traz saciedade ao coração. Saciedade. Diz assim, ó: são mais doces do que o mel, são a tua palavra.
mais doces do que o destilar dos favos. A palavra alimenta. Um alimento perfeito, um alimento completo, o que eu preciso, o que eu estou precisando está na palavra, o que você está precisando está na palavra. Você está aí inquieto por quê? Está faltando algo? O que está faltando? Olha, a palavra vai trazer conforto, segurança, alento ao teu coração, paz na tua alma, segurança. Esperança, a palavra sacia o teu coração. Abra a tua palavra, a tua Bíblia, leia, medite, se alimente, desfrute de uma forma sedenta desta palavra maravilhosa do Senhor. Davi expressa dessa maneira o valor que ele encontra na palavra de Deus. Portanto, irmãos, concluímos assim esta meditação desse texto, né? Com essas três importantes afirmações do texto. A natureza da palavra de Deus, a qualidade da palavra de Deus e o efeito da palavra de Deus. A natureza é que a palavra de Deus é lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo. São títulos. Mostram assim a natureza da palavra. E as características, as virtudes. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é verdadeira. E o efeito que ela traz? Que texto maravilhoso, né? Restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração e ilumina os olhos. Que bênção! Diante disso, aí o próprio texto, o próprio salmista, ele diz assim, olha, além disso, por ele se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então ele aplica, ou seja, diante do entendimento da grandeza, da perfeição, da eloquência da palavra, ele se quebranta, tá? Ele diz assim, ó, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que aconteceu? Que mudança de rumo nessa poesia? É porque a meditação que ele fez, a celebração que ele fez da perfeição da lei do Senhor, da grandeza da lei, tocou o seu coração. Não tem como não ser diferente. Senhor, diante da tua santidade, a santidade da tua vontade, da tua palavra, eu entendo o meu pecado, minha pequenez, minha limitação. Aí ele se quebranta, Senhor, quem é que pode discernir as próprias faltas? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Então é assim que ele faz, Davi, diante dessa revelação, que assim temos que fazer diante do Senhor. Em vez de lamentar, reclamar, se quebrantar diante do Senhor. Tenho misericórdia, Senhor, tenho sido infiel. Tenho sido infiel, tenho sido incrédulo diante dos desafios da vida. Eu quero confiar mais no Senhor. Nosso coração tem sido tomado de pensamentos que às vezes ofendem a Deus, pela nossa falta de segurança e fé. Temos que pedir perdão a Deus. É o que Davi faz. Pedindo para que a soberba não tome conta no coração. Ó, também da soberba guarda o teu servo. Quantos de nós precisamos pedir perdão pela soberba e arrogância de nossos pensamentos? Achamos que somos dono da verdade, do pensar, e que temos, assim, achamos que temos a palavra certa para falar aos homens e lutar com os homens. A soberba toma conta do nosso coração também. Temos que ser quebrantados diante de Deus, mais humildes diante da soberania de Deus, diante da providência de Deus, diante do governo de Deus, diante do milagre de Deus, do agir de Deus. Aí ele termina, depois de quebrantado, porque temos que nos quebrantar diante do Senhor, ele termina em adoração a Deus, porque assim não tem outra resposta. O Senhor é maravilhoso, sua palavra é maravilhosa, quebranta meu coração e aceita meu louvor. Aí ele termina assim o versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, pensar da minha mente e alma, sejam agradáveis na tua presença. Temos que vigiar nossas palavras, nossos pensamentos e ser agradáveis a Deus. A Deus. Senhor, rocha minha e redentor meu. Temos que nos voltar para Deus. Principalmente em épocas de calamidade, crise e confusão e caos. Mas você é crente. Você é um servo de Deus. Você conhece o Senhor e conhece a palavra. Glorifique a Ele com tua conduta.
Glorifique a Ele com tuas palavras sábias. Glorifique a Ele com tua fé, com teu testemunho, com tua confiança, com tua serenidade. Glorifique a Deus. É assim que fala o Senhor, que as minhas palavras e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha. Porque o que importa é o juízo de Deus, não o juízo dos homens, o juízo de Deus sobre a minha e a nossa vida. Ah, amado, que bênção. E finalizando, Salmo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O Salmo 119, precioso, versículo 105 diz: de todo o mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. O salmista ainda fala no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No versículo 114 ele fala: tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. E finalmente no 133, e todo o salmo é maravilhoso, mas no 133 ele fala: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Assim pede o salmista. Mas ainda Jesus, com relação à palavra de Deus, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. No capítulo 6 de João, do Evangelho de João, quando Jesus terminou o seu discurso, e muitos abandonaram, e Jesus perguntou: alguém mais vai acompanhar eles? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Eu pergunto, o que eu falei lá no início: de que palavra estamos precisando? João capítulo 8, versículo 47, Jesus no seu discurso diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, isso dizendo aos judeus incrédulos, porque não sois de Deus. E finalmente, capítulo 15, versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que maravilha, amados. Mais do que nunca, a palavra que nós precisamos hoje, não tem dúvida, é a palavra de Deus. Porque somente ela é perfeita, é reta, é pura e é límpida. Somente ela restaura o homem completamente. Traz alegria verdadeira. Como Jesus disse: vos deixo a paz e a alegria. Dá sabedoria e ilumina os olhos. E somente ela é verdadeira, é justa e é eterna. Permanece para sempre. Firme o teu coração, amado, nesta palavra. Firme. Vai trazer alento, confiança, segurança, trazer vida à tua alma. Firma a tua fé nesta palavra. É disso que precisamos hoje em dia, da palavra do Senhor. Essa palavra perfeita, fiel, pura e que permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Que essa palavra seja fundamento da tua casa, da tua fé, da tua família, tá? Da igreja. E mostrar ao mundo que a esperança, sim, nós cremos, porque a palavra de Deus não muda. O mundo muda, tudo muda, está mudando. Mas a palavra de Deus não passa, permanece para sempre. E aquele que faz a vontade do Senhor também permanece para sempre. Que Deus te abençoe, amado. Fique na paz do Senhor. Oremos. Ó Deus amado, abençoe a Deus a nossa vida com esta palavra, com essa meditação, trazendo conforto e alento ao povo do Senhor. Nesses dias conturbados e confusos que vivemos, ó Pai amado, difíceis, ó Pai, de tantas mudanças. Ó Pai amado, fortalece a fé do teu povo. E fortalece a fé do povo através da tua palavra, que é viva e que permanece para sempre.
trazendo assim sabedoria ao povo do Senhor, trazendo assim iluminação ao coração do povo do Senhor, trazendo renovo ao povo do Senhor, confiança e segurança na sua palavra eterna, que é a palavra de vida, que é a palavra de salvação. Ó Pai amado, abençoa assim a tua igreja, abençoa assim o povo do Senhor. É a nossa oração nesta noite, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.